Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do Varejo no Papo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre varejo físico, loja física. O que está acontecendo com as lojas? Por que o fechamento de tantas lojas? Né? E comigo hoje, como não poderia ser diferente, temos o Ricardo, que vai nos ajudar a falar sobre isso. Mas antes, eu queria trazer para você um recado muito importante. Nós temos o primeiro episódio que a gente falou sobre um estudo feito sobre a Black Friday, previsão para Black Friday, então eu acho muito bacana. Quem não conseguiu assistir, quem não assistiu ainda ou ouviu, vai lá, tá no YouTube, no Spotify. Siga as nossas redes sociais, vão aparecer aqui embaixo, no Instagram, Spotify, Amazon Music, YouTube, enfim, várias plataformas de streaming. E vamos lá, vamos começar então falando sobre varejo físico, lojas no varejo. Por que está acontecendo isso nas lojas atualmente? Fechamento de loja. Ricardo, a gente viu aí nos últimos tempos várias lojas fechando, lojas físicas fechando, né? Mas acho legal a gente falar um pouquinho do panorama, do cenário do varejo nacional hoje, né? E a gente tem dados de mercado que falam sobre crescimento do varejo no primeiro trimestre no último trimestre desse ano, em 4,5%. Muito falando sobre, impulsionado pelo pós-pandemia, né, do e-commerce e adaptação do setor no novo comportamento do consumidor. Mas se a gente fala em 4,5% de crescimento, por que a gente está vendo o varejo passando essa crise em algumas grandes redes do varejo? Aí acho que tem o primeiro ponto. Eu sempre gosto de trazer diferentes pontos de vista sobre uma história. Boa. 4,5%. É bom ou é ruim, né? Se a gente colocar aqui uma certa ótica, que é o seguinte. Cresceu 4,5%, mas nesse mesmo período aí, se você olhar, sei lá, o primeiro semestre desse ano, a gente está falando de inflação de 3,5%. Boa. Mais ou menos isso. Se a gente, então, descontar o 3,5% do 4,5%, sobra 1 ponto. Quer dizer, crescimento real de 1%. Que é super pouco, né? Então, praticamente nem cresceu. Então, por um lado você fala assim, cresceu 4,5%. Ou por outro lado você pode dizer, cresceu real mesmo, cresceu só 1%. Cresceu pouco, né? Então, você vê um setor que, de certa forma, não está indo super bem em termos de crescimento, né? E, dito isso, a gente vem ainda em cenário pós-pandemia, onde a gente viu diversos desafios do varejo físico, como não conseguir abrir as portas para atender, para poder vender, a mudança de comportamento do consumidor e muito imposta pela não abertura do físico. Como é que a gente vê hoje, quando eu digo a gente, o mercado, a gente vê como o grande vilão, entre aspas, do fechamento das lojas físicas está muito atribuído ao comércio eletrônico. A mudança do comportamento ao comércio eletrônico, o aumento do comércio eletrônico. Só que a gente vê uma fatia do comércio eletrônico no varejo em geral, não tão. Ela cresceu, sem dúvida nenhuma, mas não representa tanto assim no bolo, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Será que o que a gente está vendo hoje, especificamente em loja física, esse comportamento, essa crise, vamos por assim, está atribuído literalmente ou diretamente a esse e-commerce, ao digital? Cara, eu não acredito que o e-commerce está prejudicando as lojas físicas. Eu não vejo dessa forma. Inclusive, eu acho que o e-commerce, mundo digital mais loja física, é a receita perfeita, assim, sabe? Acho que as duas operações on e off, elas criam a melhor experiência para o consumidor. Eu acredito que esse é o futuro, acho que esse é o melhor dos mundos. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Essa semana eu precisei comprar um equipamento, uma lixadeira. Nunca usei ferramenta na minha vida, precisava comprar o negócio. E aí, internet, né?
eu já vim ali comprando umas outras ferramentas pela internet, tranquilo, por uma coisa que eu precisava fazer pontual. E aí, cara, lixadeira. Como é que você compra uma lixadeira? Né? Que tipo de equipamento? Tem vários modelos. Ok. Aí recorri lá à internet, fui até no ChatGPT lá, joguei e tal. E aí ele me mostrou ali mais ou menos o que era o mais indicado pra mim. Cheguei à conclusão de que era uma lixadeira, assim, daquela que você usa com a mão, menorzinha tal, chama orbital. Beleza. Só que dentro dessa categoria tem vários modelos, vários equipamentos. Qual é o melhor? Qual a melhor marca e tal? Quais especificações eu preciso considerar? Na dúvida, olhando pela internet, na dúvida eu falei, cara, eu vou na loja física, né? Eu vou na loja física por quê? Pô, eu vou lá, converso com o vendedor, meio que o consultor, né? Ele vai lá me explicar e aí eu escolho o equipamento adequado. Então, acho que a loja física, ela proporciona uma experiência, não só essa, mas essa é uma das experiências que eu acho que a loja física pode entregar em complemento ao mundo online. E aí eu fui lá na loja física. No entanto, essa minha experiência não foi muito boa. Acho que é uma, sei lá, vamos dizer assim que é uma exceção, mas que poderia ter sido diferente. O vendedor lá não me atendeu muito bem e no final do dia eu acho que eu decidi por mim mesmo, porque o vendedor não me ajudou muito e eu podia ter comprado online o que eu comprei no físico, né? Mas no melhor cenário, a loja física deveria ter agregado no serviço, no consultivo, na experiência, né? E aqui a história que eu estaria contando seria outra. Pô, veja bem, a loja física, se não fosse a loja física, né? Eu acho que concordo com você que esse é o caminho, porque se fala muito de experiência do cliente. Por mais que você consiga ter tecnologias que hoje você entrega uma experiência para o cliente personalizado, nada substitui o presencial, Nada. o ao vivo. A venda consultiva ali no físico, né? No ponto de venda. E aí, eu acho que se perde muito, ou se perdeu muito nesse caso que você trouxe para a gente. E eu não vou entregar a minha idade, mas eu já me formei há muitos anos. E na faculdade eu me lembro que tinha um dado, esse dado provavelmente já mudou, mas era assim: quando você tem uma experiência boa, você praticamente não puxa numa conversa ou não conta. Mas quando você tem uma experiência ruim, você puxa uma conversa e conta para pelo menos 6 pessoas. Ou seja, você propaga a sua experiência ruim muito mais do que a sua experiência boa. Eu tô contando a experiência ruim, mas eu Aí, só não vou tá falar vendo? qual é Ah a lá, loja. não, tudo bem, não precisamos expor a loja. Mas você vê que isso há 20 e poucos anos atrás que eu me formei, a gente já tinha isso. De novo, presencial, one on one. Então eu concordo que esse complemento é o ideal. Mas para chegar nisso É complexo, não é fácil, né? Não é simples. E aí, assim, o varejo tem milhares de complexidades, né? Criar uma boa experiência é super difícil, né? A gente reclama tudo, mas assim, não é uma coisa simples, não é uma coisa trivial. E eu, quer ver, voltando aqui um ponto que você colocou sobre participação do e-commerce no varejo como um todo. boa. E aí eu vou falar de uma complexidade um pouco particular aí sobre esse ponto. Pré-pandemia, assim, antes de pandemia, o e-commerce ele representava tipo 3% do varejo como um todo. Então, faturava-se no e-commerce cerca de 3% do montante do varejo no Brasil. Aí, pô, veio pandemia, tudo fechou, todo mundo correu para digitalizar, né? Era fundamental. Isso certamente contribuiu para esse crescimento. Hoje, essa taxa de 3, ela é mais ou menos 12% já, né? Então, cresceu bastante em pouco tempo, né? Ótimo. Agora, quer ver a complexidade? Como é que eu classifico uma venda na caixinha do online, dos 12%, ou na caixinha do varejo físico, que não está no 12%, né? Aí, veja bem, se eu tivesse, nesse meu exemplo, comprado online, fui no site, pesquisei, carrinho de compra, recebo na minha casa. Tá fácil. Compra online, classifica na caixinha lá do participação de venda online no varejo. Ok. Mas nesse exemplo que eu dei, eu não fiz isso. Eu fui na loja física. Fui na loja física, falei com o vendedor
Peguei o produto, fui no caixa, voltei para casa. Tá fácil também. Classifica como venda física. Legal. Agora, eu fui na internet, imagina se eu tivesse ido na internet, comprado, retirei na loja. Comprei pela internet e retirei na loja. Essa venda, ela é online ou ela é física? Em que caixinha eu classifico? Outro exemplo. Eu fui até a loja física, olhei o produto, experimentei, mas por alguma razão, ou porque eu não podia levar naquela hora, produto talvez grande, eu fui no aplicativo ou falei com o vendedor, eu falei, cara, eu quero que me entregue, Entrega. né? Comprei na loja física, recebi em casa. E aí? Essa loja, essa compra, ela é física ou ela é online? E aí no compra online e retire na loja, você ainda tem 2 exemplos. Eu comprei o produto no online, e aí vamos supor que ao escolher retirar na loja, o sistema de comércio eletrônico, ele entenda que aquela loja perto da minha casa tem aquele produto. E aí, por essa razão, ele me indicou, olha, retire no endereço tal, né? Ou deu como opção para eu retirar lá. Opção 1, eu vou até a loja retirar, e aí, por aquele estoque já estar disponível na loja física, é a loja física que está me faturando, emitindo a nota, porque no final das contas, se eu tivesse ido direto na loja física, isso já ia acontecer. Uhum. Então é faturado loja física. Então a venda é física. Tá? Mas assim, a atribuição. Eu comecei no online. A jornada. A jornada começou no online. Você poderia dizer assim, quem gerou a venda foi online. Que de fato foi, mas faturou na loja física. Opção 1. Opção 2. Eu estava no online, escolhi retirar na loja, e aí eu vou lá amanhã naquele endereço, e nessa opção 2, digamos que o produto nem existia naquela loja física, mas que a rede de lojas enviou o produto para eu coletar lá. No modelo de um Mercado Livre, que você compra no Mercado Livre e retira na agência agência Mercado Livre. Isso. Né? Não é a agência Mercado Livre, o parceiro deles lá, que está faturando. Já foi faturado quando saiu do CD. Eu só retirei em outro ponto. Venda digital. Então, voltando ao ponto, né? Até hoje esse número de qual é a participação do comércio eletrônico no varejo, com a mudança da dinâmica do varejo, essa coisa do on e off, esse omnichannel, né, que é o termo que se dá para a junção das duas coisas. A gente ouve pra caramba hoje em dia, né? Começa até criar complexidade na maneira de se mensurar se a venda é on ou se é off. E no final do dia, para mim, enquanto consumidor, pouco importa se é on ou off. Uhum. Ricardo, consumidor, o que importa, cara, é a experiência. É chegar rápido, o produto correto, ser atendido bem, me ajudar a escolher o produto também correto. Né? No final do dia é isso. E hoje em dia, a gente não tem mais aquilo que existia antes do preço diferente no site e na loja física. Quer dizer, vou melhor falando aqui. Até existe, mas se você chega hoje na loja física e fala, no site está mais barato, fatalmente, ou a grande probabilidade é de cobrir aquele valor na loja física. Eu acho que a tendência é ter convergência, porque até pouco tempo atrás as lojas que ainda não adequava o preço da loja física. Você chega lá e fala assim, cara, mas acabei de ver no teu site aqui, e o cara fala, não, mas aí esse é o preço do site. Né? As lojas que... ainda existem lojas que não cobrem o preço, né? Equalizando com o da loja online. Mas isso acaba criando uma experiência de concorrência, né? E aí exato. É super ruim. É contra-experiência esse negócio. E aí depois, mais uma vez, não se complementando. Na verdade, uma brigando com a outra. Né? É interessante você colocar isso, porque por mais que o público em geral, eu vou falar por mim, a gente saiba de geração de venda via online ou loja física e tal, essa complexidade na operação, muita gente não para pensar nisso. Né? E aí fica aquela coisa,
o online está vendendo mais, o físico está vendendo mais, mas não, fui eu que gerei aqui no online e efetivou na loja física. Isso também, para as redes, né, para as lojas, é preciso ter uma adequação, né? Porque é um momento que, de novo, ser humano, comportamento do cliente. Eu tenho que me adaptar para entregar para ele a melhor experiência. E pode ser que uma outra pessoa comece a fazer um caminho que antigamente não se fazia e vai ter que se adequar. Isso Né? aí. Então, é o que você falou. No final do dia, a gente tem que sair com o cliente satisfeito. Para você poder, pelo menos, sair com uma experiência boa, para que ele não saia falando mal de você. E, se gerar recorrência, se ele voltar, uma fidelização do cliente é o melhor dos caminhos. Né? Eu não acredito que o e-commerce, de alguma maneira, é responsável pelo fechamento de lojas que a gente está vendo nos noticiários aí muito forte esse ano, né? Esse movimento. Não acho que o e-commerce tenha uma responsabilidade sobre isso. Eu acho que no mundo inteiro você vê uma corrida pela junção do online com o offline. Eu acho que esse é o mundo perfeito. O online, já falamos aqui da experiência que ela pode, a junção pode proporcionar para o consumidor. Tem um outro ganho, que ainda é uma coisa que a gente vê em desenvolvimento, que é o fato das lojas físicas acabarem servindo de mini centro de distribuição da operação como um todo. Né? Antigamente, a gente tinha aquele centro de distribuição lá de Cajamar, e aí quando você comprava online, levava 4, 5, 6 dias para chegar na tua casa, porque saía lá de um centro de distribuição, né? De fora da cidade e tal. E hoje, muitas vezes, o produto sai da loja, falando em redes, né? Uhum. Sai de uma loja próxima da tua casa. Você compra no site, mas não sai do centro de distribuição. Ele sai, às vezes, de uma loja de proximidade. Então, tem esse ganho também. E aí, eu acho que tem muitos benefícios a gente pensar nesse movimento de unificação do varejo. Complementando o que você está dizendo, a gente vê grandes redes que começaram no digital ou têm ainda a sua principal operação no digital, mas indo para o físico. Né? Madeira, por exemplo. Madeira, Mobile. Né? E você pega a Mobile, você tem umas lojas enormes da Mobile. Né? Então você vê que assim são empresas que nasceram no digital, mas que enxergam provavelmente o que a gente tá falando, que é a necessidade de se complementar essa experiência no ambiente físico, né? E para essas lojas que nasceram no digital, o ponto de venda físico, a loja física, ela é muito importante para a construção de marca, né? Ela é muito importante, não só para tudo isso que a gente falou, mas para construir a percepção de marca perante o consumidor, né? Passa a não ser só uma coisa virtual. Né? E aí tem aquele lance de você não conseguir mensurar, não é só faturamento, mas você tem o brand, né? O valor da marca, né? Como ela é percebida. Então, vai muito além de número, enfim. E você vê que podemos afirmar, então, que o que está acontecendo, o que a gente está vendo, principalmente nesse último ano, não é um movimento que vai se intensificar ou que loja física vai acabar. Não, eu acho que a gente está vendo um movimento que eu acredito ser um movimento mais pontual, né? A gente saiu de um período difícil recentemente, né? Aquele período lá de pandemia, Uhum. dificultou muito as coisas para muitas companhias, principalmente no que diz respeito a acesso a dinheiro, né? O dinheiro ficou mais caro, as lojas fecharam, todo mundo teve que correr para montar a operação digital, aí o digital explodiu, né? Muita gente se deu bem, mas de lá para cá, a gente tem visto o dinheiro ficar mais caro, né? Acho que taxa de juros elevando. E varejo é ultra dependente de capital, né? É um negócio intensivo em capital, precisa de dinheiro. Uhum. E quando o acesso ao dinheiro fica caro, né? Os juros, né? Indica isso, né? Quanto maior os juros, mais caro é o dinheiro para você pegar e utilizar na operação. Então, é o que a gente tem visto desses tempos para cá. E quando as coisas ficam mais difíceis,
você começa a perceber quem está melhor posicionado, ou quem está com uma saúde financeira melhor e quem está com uma saúde financeira, digamos assim, pior. Eu tô rindo aqui, porque eu vou pedir para você repetir a frase que você repetiu num papo que a gente teve, para exemplificar melhor o que você falou agora. Por Eu favor. já até sei o que você está dizendo. É o ditado? Por favor. Outro dia eu ouvi. O ditado é: quando a maré baixa, é que você enxerga quem tá nadando pelado. Não é? É tipo isso. Exatamente. Então, na época de bonança, né? A época de bonança, o dinheiro tava barato, as empresas conseguiam se financiar bem, cresceram, se alavancaram, né? Consumiram muitas dívidas, se alavancaram. E aí, quando essa maré baixa, ou seja, quando ficou mais difícil pegar dinheiro, aí você começa a ver quem é que não estava tão bem assim, né? E aí a gente está vendo esse movimento mais forte esse ano de muitas empresas entrando em recuperação judicial ou extrajudicial, reduzindo o número de lojas e por aí vai, por N razões, mas assim, acho que muitas ou a maioria, a causa raiz começa no acesso a capital. Tá. Beleza. Que você falou que é muito dependente, né? O varejo é muito dependente de capital. Mas a gente, de uns anos para cá, deu um crescimento muito grande durante a pandemia, mas a gente vê que esse comportamento ele não regrediu, ele vem aumentando, que é a compra online. A gente falou que o e-commerce não é o fator principal de estar acontecendo isso com as lojas físicas, mas a gente vê que é uma tendência, e é uma tendência global, não é só o Brasil, e o Brasil vai seguindo isso, de aumento de compras online. Então, dito isso, a gente vê que experiência do cliente vai muito além de entregar, personalizar a experiência no online. A gente tem que tentar, quando eu digo varejo, o desafio é personalizar essa entrega também no ponto físico, né? Como que é possível fazer isso? Cara, acho que tem vários modos. Eu comentei um, Ok, né? Que é ali na questão de atendimento, né? Você ser consultivo ao consumidor, tá. né? O consumidor ter e aí eu estou só complementando, desculpa. A gente vê um comportamento das pessoas irem até a loja, experimentarem o produto e comprar online, porque aí é uma preferência, porque a gente vê que muitas vezes o preço não é um fator determinante. Não, e aí tem um ponto, né? Algumas categorias são mais sensíveis à questão do tato, né? Roupa, Sim, por exemplo. roupa, Né? Você vestuário. tem produto que você, cara, comprar online, você lê ali a especificação e tá tudo certo. Não tem muita dúvida, não é? Agora tem produto que você tem que pegar, né? Ou ainda tem que pegar, né? Acho que o online ainda não conseguiu resolver completamente a experiência. A exemplo disso, já existem lojas que você tem provador virtual para comprar óculos, por exemplo. Uhum. Você se enxerga como fica no teu rosto e tal. Pô, tecnologia avançando, legal. Mas ainda não substitui 100%, não é? Ajuda, facilita. Então, eu acho que algumas categorias ainda são mais sensíveis e dependem, outras nem tanto, e ainda as categorias que não são totalmente dependentes dessa experiência de tato, de você pegar o produto e provar ou ver ele de perto, ainda assim existe espaço para criar experiência, né? Que é o lance do consultivo, Uhum. né? Então, e aí volto no exemplo que eu dei lá da furadeira, né? É, eu sou um exemplo muito claro disso. Eu sou uma pessoa que eu não sou os padrões. Eu tenho 1,90, eu tenho nem toda roupa fica bem em mim e tal, às vezes fica curto, a manga fica curta e tal. E eu sou essa pessoa que gosto de comprar online. Mas confesso que muitas vezes vou na loja, experimento, né? E aí, assim, às vezes não fecho na hora por um ou outro motivo e acabo comprando depois, enfim. Ou às vezes na loja não tem o tamanho, não tem a cor, tal, eu volto no online e acabo comprando. Então, esse meu comportamento, eu acredito que seja um comportamento de grande parte das pessoas do tato, de ou experimentar, ou ver, até mesmo o óculos. Pô, legal, vai ficar bem em mim, mas ele é pesado, não é? A armação fica pesada, não fica?
Então eu acho que o complemento é o que você falou desde o começo. Ele é o essencial, ele é o goal, olha, é o objetivo que as empresas têm que tentar achar esse equilíbrio o mais rápido possível. E aí, de novo, né? Não é fácil. Não, eu acho que... Nada fácil. Cara, E até por não ser fácil, você vê, né? Empresas do mesmo setor com resultado tão distintos, né? Concorrentes entre si, com resultado, crescimento bastante distinto, bastante diferente. Certamente a complexidade do varejo, né? A execução, né? A boa execução é muito relevante para o crescimento da empresa. Né? Então, você vê essa distinção. A gente pode até falar alguns nomes aí, citar empresas que estão no mesmo segmento. Não necessariamente, eu vou dar alguns exemplos, não necessariamente por conta de Omnichannel, né? Mas assim, execução de maneira geral. Você pega, por exemplo, algumas empresas que estão no varejo de calçado. Você pegar, sei lá, pegar Arezzo. Você pegar Arezzo, a gente falou de pandemia. De pandemia para cá, é uma empresa que, se você vê preço, e aí depois a gente pode falar também de preço e valor, né? ok. Preço de ação da empresa, né? Preço, de lá para cá, meio que andou... Em 5 anos andou de lado, a gente fala assim, né? 20%, 24% nos últimos 5 anos deve ter crescido o preço, valorizado o preço da ação. Aí você pega um cara que tá mesmo, assim, mais ou menos no mesmo setor, Alpargatas. Se você pegar até, talvez, também no mesmo período lá de pandemia, até 2021, cara, rampou, assim, supervalorizou, chegou, sei lá, 400% de valorização do preço da ação. Pô, excelente, né? Só que daí de 21 para cá caiu. E assim, se pegar então do Covid lá para cá, olhando o mesmo período que eu falei aí de Arezzo 24 para cima, o Alpargatas, sei lá, 26 para baixo, né? Então assim, subiu e perdeu valor. Sim. São companhias que estão em direções opostas, né, vamos dizer assim, mas mais ou menos no mesmo setor. E você pegar um outro caso aqui, sei lá, Vulcabras, uma empresa que tem umas marcas conhecidas, tipo, acho que Mizuno é deles, e enfim, também nesse mesmo período, até também 22, até o ano passado, não tava nada excelente, andava de lado e tal. E aí, no último ano, o negócio começou a acelerar e agora tá, tipo, 200% se olhar Nossa. de novo. Como de pandemia pra cá, Aham. 200%, entendeu? Então, assim, por que eu tô falando dessas coisas? Porque você olha pra empresas que estão mais ou menos no mesmo setor, claro que elas têm distinção ali e tal, né? Mas elas estão mais ou menos ali naquela categoria, e com resultados muito distintos, olhando um fator, né? Eu tô olhando um fator muito simplório, que é preço de ação. E preço é percepção Uhum. de mercado, Sim. não é? Não quer dizer que o preço é sinônimo de valor, porque pode ser uma boa companhia com preço baixo, né? Não tô falando que essas empresas são boas ou ruins, não é Sim. disso que eu tô falando. Nós estamos falando do De preço. De né? preço. E se a companhia é boa ou ruim, são outros 500, Sim. né? Bacana você tocar nesse assunto, mas eu queria falar um recado pro pessoal, aproveitar aqui que a gente vai entrar num outro tópico, que é falar pro pessoal não se esquecer de se inscrever, de seguir a gente nas redes sociais, de compartilhar se você está achando esse conteúdo bacana, se você acha que pode contribuir com uma outra pessoa que não tem acesso ou não conhece o Varejo no Papo, por favor, compartilha. Se inscreve lá no YouTube, no Spotify, porque isso ajuda a levar a nossa mensagem, a levar o nosso conteúdo para muito mais pessoas. Beleza? Falando agora, então, mais especificamente, Ricardo, do fechamento das lojas físicas. Eu estou com um papel aqui e eu vou deixar claro que é uma colinha que eu não quero errar os números, tá? Porque eu, para número, sou bem complicado. Eu vou falar dados de mercado e a gente começa a dar uma olhada se qual que é a
a lição, o que, que a gente pode enxergar o que, que esses números representam para a gente. Em 2023, houve um aumento de 44% nos pedidos de falência e um aumento de quase 38% nas recuperações judiciais, isso só falando de empresas do varejo brasileiro, né? Isso, com certeza, reflete essas dificuldades que a gente vem comentando, né, que o setor tá passando, especificamente em lojas físicas. Com isso, você já comentou que o acesso ao crédito ou o dinheiro mais caro, ele é um fator, eu não sei se predominante, mas um dos principais fatores para a gente ver uma empresa de varejo dar essa capengada, vamos por assim. E eu gosto quando você fala sempre assim, tá, isso comparado a quê? Porque, por exemplo, 4,5% de aumento. Tá, mas 3,5% foi na inflação, então a gente teve um aumento real de 1%, se pode se considerar um aumento. Esse aumento de recuperação judicial, de abertura de falência, é um topo do iceberg? A gente pode ver que isso é um movimento que vai acontecer, que vai ganhar força? Ou você acredita que isso é um movimento passageiro que, conforme o mercado vai se adequando, conforme o crédito ou o dinheiro vai achando o caminho dele, isso vai movimentando e vai deixando esse movimento mais fraco? Eu acho que é uma situação passageira, é sempre... Eu nunca gosto de fazer previsão, mas eu gosto de fazer uma leitura. Então eu tenho uma visão sobre o que está acontecendo. Eu acho que é passageiro, eu acho que é um período em que as empresas tiveram uma dificuldade agora nos últimos anos, estão enfrentando esse problema agora. Taxa de juros está caindo, né? Acho que desde o começo do ano, ou um pouco antes, ela está caindo, ela ainda é muito alta, mas ela está caindo. Se a gente olhar para frente e as previsões que o Banco Central solta, a gente vai chegar em taxas ainda menores o ano que vem. À medida que o dinheiro da renda fixa, que tem a ver com essa taxa de juros alta, à medida que o dinheiro que hoje está aplicado na renda fixa começa a perder o interesse porque a taxa está caindo, né? O dinheiro está rendendo menos na renda fixa, né? Vamos dizer assim. À medida que a taxa de juros cai, o dinheiro rende menos ali. Esse dinheiro procura uma outra acomodação. Então, à medida que a taxa de juros cai, o que eu acredito é que esse dinheiro vai migrar para ativos assim de maior risco. Por exemplo, a bolsa. Por exemplo, aí a gente falou dessas empresas que estão aqui com capital aberto, estão listadas. Não só de varejo, né? Mas a gente está falando de varejo. Mas esse dinheiro começa a voltar em partes para a Bolsa de Valores. Esse dinheiro voltando para a Bolsa de Valores, aí você tem uma série de consequências. A gente começa a abrir um ciclo novo. Inclusive um ciclo que a gente já começa a ver em noticiários, um ciclo de novos IPOs. Então, ano que vem, 2024 e 2025, a gente deve começar a ver novas empresas abrindo capital na Bolsa. De vários setores, né? Não especificamente de varejo. E aí, então, assim, essa é a minha visão de ciclo, né? Acho que o dinheiro, ele se move por N razões, né? Por N motivações. Aqui tem uma, né? Se aqui você começa a ter... Você estava na bolsa, as empresas listadas performaram mal. Esse dinheiro busca uma nova realocação. Taxa de juros, bem seguro, começa a remunerar mais, ela sai da renda fixa, vai para a renda variável, né? No caso ou melhor, sai da variável, vai para a renda fixa. Então sai da bolsa, vai para a renda fixa. Vai para a renda fixa, juro tá bom, tá pagando bem. Quando começa a cair a remuneração da renda fixa, esse dinheiro busca outro jeito de ser bem remunerado. E aí o dinheiro migra para ativo de risco, tipo a bolsa, né? Então, e aí acho que vale a gente explicar um pouco o que é isso que a gente está falando, que o varejo é muito dependente de capital. Boa. E que
os juros influencia, né? O que isso... Na prática, Na né? prática, no dia a dia. Porque, Explica isso. porque a gente ouve falar isso no noticiário e às vezes a gente não consegue materializar, né? Sim. É como se eu vou fazer um paralelo, vamos ver se a gente consegue dar um exemplo. Pensa assim, eu saio de casa e vou morar sozinho. Vou morar sozinho, primeira coisa que eu preciso fazer é fazer a compra do mês, né? Montar a abastecer. dispensa, né? Montar a dispensa. Então eu tenho um gasto para fazer o meu estoque de Ok. alimentos, né? Boa. Então tô fazendo um paralelo aí com o estoque do varejo. Então eu vou morar sozinho, preciso fazer o estoque. Para fazer o estoque, eu preciso gastar, não é? Eu preciso ir lá e comprar. Mas digamos que eu não tenho a grana, eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, o que eu faço? Eu me financio. Então eu vou pedir dinheiro emprestado, não é isso? Como é que eu, pessoa física, pego o dinheiro emprestado, pego o dinheiro do mercado, para daí fazer o abastecimento do meu estoque, que é a minha dispensa? Eu uso, tipo, cartão de crédito. O cartão de crédito é um jeito de se financiar. Porque eu tô pegando um dinheiro para gastar agora, mas eu só pago ele, tipo, daqui a 30 dias. Uhum. E, naturalmente, que você tem as taxas que você paga pelo cartão. Né? E se você estivesse comprando alguma outra coisa que não supermercado você compra, tipo, numa parcela só, mas se estivesse parcelando, juros e tal, fica ainda mais caro. Mas, enfim, para reabastecer, eu vou usar o cartão. Tô tomando dinheiro do banco para isso, não é? Então, esse é o exemplo do varejo que precisa montar o seu estoque. Ele se financia com os fornecedores. Então, ele vai ter um prazo para pagar para o fornecedor a compra do estoque, né? Então, essa é a variável número 1, né? Esse endividamento que você precisa ter inicial ali, você precisa formar o estoque, você precisa de capital para formar, você precisa de crédito, né? Você precisa... Se eu quiser fazer a compra do mês, meu cartão de crédito vai dar. Se eu quiser comprar um carro zero, talvez o meu cartão não dê, porque aí eu não tenho esse crédito no cartão Uhum. de crédito, né? Então, no varejo, precisa de crédito para você conseguir fazer aquela compra e pagar depois, não é? E aí você tem o segundo ponto, né? No meu caso, eu vou passar o cartão de crédito para fazer o abastecimento da dispensa. Eu vou ter que pagar isso daqui 30 dias. E aí eu conto com o emprego novo que eu tenho, porque eu vou estar empregado, vou receber, e aí Antes desses 30 dias, vou receber antes desses 30 dias, recebo ali paga e aqui. pago lá, né? Então, mais ou menos isso. Só que aí eu dou um azar. Eu dou um azar, porque aquele meu emprego que eu ia começar hoje, eu não consigo começar hoje, vou começar daqui, tipo, 15 dias. E aí, 15 dias mais 30 dias para receber, você já deslocou esse prazo. No varejo, esse salário que eu tô dando o exemplo aqui, né, que é meu salário para daí pagar a fatura do cartão, é tipo a compra dos consumidores, né? Então, os consumidores estão indo ali gastar, estão comprando aqueles produtos que eu estoquei, só que esses consumidores, eles estão comprando muitas vezes parcelado, não é? Ok. Então, quando você compra um produto lá em 12 vezes, a loja recebe em 12 vezes. É isso. Só que o fornecedor você não paga em 12 vezes. Entendeu? Verdade. Assim, se você é uma loja muito grande, você tem alguns critérios, você tem ali alguns critérios para negociar e tal. Você até pode ter um prazo mais alongado, de repente uma negociação para pagar sei lá, em 2 vezes, alguma coisa do tipo. Mas um varejista comum, uma empresa de menor porte, não tem muito prazo para negociar com o fornecedor, porque ele não compra grandes volumes, né? Só para referência, se a gente pegar prazo médio de pagamento dessas empresas que estão abertas aí em bolsa, que dá para ver esses números, prazo médio de pagamento é na casa de 80 dias, né? É até longo. Um varejista pequeno não consegue Esse fazer um estoque e falar, cara, te pago em 80 dias. Isso aí não existe, entendeu? Então, assim, tô falando em média, que varia muito, Sim. mas média. Aí, pô, o cliente paga parcelado em 12, você vai receber em 12, só que você tem que pagar em 80 dias a mercadoria, o estoque inteiro. E você não vendeu o estoque inteiro nesse período. Esse era um outro ponto que eu ia comentar. E se não vende? E se não Né? vende? Porque aí você tem 2 problemas, né? Você tem o problema da receita, né? Que é o que você vendeu, o cliente comprou. Ele vem fracionado. E o segundo problema é que você não necessariamente vai vender o estoque inteiro nesse período. Aham. Você pode levar mais tempo. E eu tenho que pagar o estoque inteiro. E aí você tem que pagar o estoque inteiro. Então essas são as complexidades do varejo. Claro que você tem alguns recursos. Você pode ir lá e antecipar recebível, que é o quê? Ao invés de você receber
parcelado em 12 vezes do modo que o consumidor comprou, você pode ir no banco e puxar tudo de uma vez. Só que aí minha margem diminui, porque eu tenho uma taxa para isso. Né? Exato, né? Então, muitas vezes você acaba recorrendo ali e tal. E no varejo em média também, prazo de recebimento hoje é na casa de 60 dias, alguma coisa assim. Varejo em média. Porque algumas pessoas compram em 12 vezes, outras em 10, outras compram à vista, ou em uma parcela, e assim vai. Em grandes números, na média, você teria um cenário ok, que é pago em 80, em média, e recebo Em 60. em 60, Tenho em 20 média. dias aí. Você tem 20 dias que você tá com dinheiro ali para trabalhar ele. Se nada der errado. Se você combinar vender. com todo mundo. Se vender. Agora, Se vender. e se não vende? Se o seu estoque que gira, vou dar um número qualquer aqui, se o seu estoque gira em 80 dias, quer dizer, você leva 80 dias para vender tudo, você tiver uma queda de venda, e aí o seu giro de estoque de 80 vai para 90, você já perdeu 10 dias. Aqueles 20 você já não tem mais 20, tem 10. Se você teve uma segunda queda de venda e aquele seu giro de estoque de 80 for para 100 dias... Já tem 10 negativo. Entendeu? Então, assim... 20 negativo. Já começa a complicar. Sim. Então, o negócio de varejo é um negócio complexo, né? É um negócio que depende muito de capital, né? Para formar os estoques e trabalhar ele de maneira muito justa por conta desses prazos. É um negócio que depende bastante, de forma geral, depende bastante de recursos humanos, né? De pessoas. E é um negócio que, de maneira geral, claro que tem alguns segmentos do varejo que tem boas margens, mas assim, generalizando, o varejo é um negócio de margens pequenas, né? Então, assim, você tem pouco espaço para errar. Essa é a mensagem, né? Então, essa é a complexidade. É um negócio que, se você cometer um erro, você tem pouco espaço para contornar aquele erro. Tem negócios que têm margens maiores, que um erro ali, você, cara, reduz um pouquinho a margem, mas ainda sobrou, tem espaço, tem gordura, né? Tem negócio que é menos dependente de capital. E aí, quando a taxa de juros aumenta muito, isso, claro, dificulta, mas não te prejudica tanto quanto num negócio que é completamente dependente de dinheiro de terceiro, que é o caso do varejo, né? Agora, um ponto que não dá para deixar de não comentar, a força e a entrada de empresas estrangeiras, principalmente chineses, né, asiáticos, vamos por assim, entrando. Você tem Shopee, Shein, AliExpress, enfim, todo esse pessoal chegando. Isso dá uma chacoalhada no varejo, dá uma chacoalhada aqui, né? Como que eu fico aqui imaginando o seguinte? Você comentou uma coisa que eu achei muito interessante num papo que a gente teve, que foi assim, o brasileiro, culturalmente, o brasileiro, ele cria um negócio, uma empresa, enfim, e ele vai tentar cobrar o máximo possível naquele serviço, naquele produto, para ganhar o máximo possível. E a gente tem uma outra, que é uma cultura diferente, que eu vou pedir para você comentar, do asiático. E eu acho que aí essa diferença de cultura pode fazer, ou está fazendo toda a diferença, e pode, em alguns momentos, as pessoas acharem que é uma concorrência desleal. Que, ao meu ver, não é desleal. É só uma cultura diferente de enxergar ganho. Eu acho que, realmente, eu entendo, existem pontos de vistas diferentes desse que eu vou colocar, mas esse é o meu. Ok. Eu entendo que, assim, culturalmente aqui, a gente tem negócios que, cara, você vai cobrar o máximo que você puder pelo teu produto e serviço. São negócios, no geral, pensados para terem altas margens, né? A gente prioriza muito altas margens. Acho que, acima de tudo, margem, né? Se você pegar lá negócios da China, em geral, acho que até pela história deles e tamanho de população e tal, você vê que os negócios são pensados para escala.
E, assim, é fácil falar assim, ter escala. Só que lá, economicamente, se você vê os negócios, eles são feitos para terem alta escala e pouca margem. Porque você acaba, no final do dia, remunerando com a altíssima escala. Né? Uhum. Então, é sabido, a gente sabe que os negócios, você pegar negócios na China, tem altíssima escala, né? Em vários segmentos. O negócio tudo lá é feito de escala. De novo, provavelmente parte por conta do tamanho da população. Né? E aí, então, você vê um negócio entrando aqui com a possibilidade de operar com margens tão pequenas e com aquela escala, né? Os caras são bons em escala, essa é a verdade. E aí, assim, a maneira como se faz isso Não vem ao caso. não é a questão. O fato é que, assim, os caras conseguem ter escala e os caras trabalham com margens muito pequenas porque a escala entrega o resultado no fim do dia. Então você tem essa diferença que ela pode acabar contando nesse jogo aqui no Brasil, nessa competição, né, nesse modo de competir. Claro que daí tem outros fatores, que é toda a questão tributária, etc e tal, que paga imposto, não paga, e todo esse lance que a gente tá vendo. Que inclusive está sendo revisto, essa né? readequação. Acima de $50 era taxado em até 60%, agora para menos de $50 também já está se falando Cara, em taxação. Eu sou a favor do modelo atual, assim, já tem um bom tempo de Amazon. Assim. Antigamente, na Amazon, quando você comprava, você corria o risco do produto parar e ser taxado, e aí você tem que ir lá e pagar, e você não sabe quanto que você vai ter que pagar. Você comprou lá um produto super barato, né? Se você pensar só no produto, aí parou aqui, aí você tem que ir lá pagar o imposto. Aí, às vezes, o imposto cara, mais que o mais do que o produto, que você e pagou. aí você fala, cara, compensava eu ter comprado aqui no Brasil, né? Aí, eu nem lembro quando foi isso, mas teve um momento em que a Amazon montou lá, formou um acordo com o governo, e aí, assim, você compra em Amazon, o preço tá lá em reais. Não para aqui, então você já paga o imposto. E é esse movimento que a gente tá vendo nessa história toda aí de ajuste das tributações e tudo mais. Então, o produto vai ficar mais caro? Comparado a sem a tributação? Vai. Só que assim, à medida que migrar para o modelo onde você entra no site estrangeiro, já vê o preço em real e que ali tá embutido o imposto. O preço final? Cara, ótimo, porque chega rápido, não tem surpresa. Sim. E aí você meio que equaliza as coisas. Agora, temos que dizer, né? Para o consumidor, é ótimo ter essa competição toda, né? Quanto mais concorrência tiver, melhor é para o consumidor. Sem dúvida. Em qualquer... Isso é universal, né? Então é ótimo ver outros players entrando, dando essa chacoalhada no setor. A gente tá vendo isso em varejo, a gente tá vendo isso em vários outros segmentos, né? Automotivo, né? Venda de carro, né? Montadoras, né? Outros players chegando. Isso é bom para o consumidor. Concorrência é bom para o consumidor. Você comentou do automotivo, né? A gente, durante muitos anos, nós ficamos... o Brasil ficou na mão de algumas montadoras. E a gente sabe que é um bem caro, né? Mas com a chegada dessas novas montadoras, principalmente asiáticas, o mesmo valor, ou um valor muito semelhante, você consegue ter uma tecnologia, um produto que te entrega muito mais, né? Então, de novo, a concorrência ela é benéfica para o consumidor. E eu escutei isso de um professor há muitos anos atrás também. Ele fala assim, o mercado ele é inteligente, o mercado ele se arruma, ele se acerta, ele vai se ajustando. Chega player, sai player, e taxações, e dinheiro caro, taxa alta, né? Ele vai se acertando, e vai... E assim, e no final das contas, o que a gente tem que, enquanto empresas, é conseguir atender o seu consumidor da melhor forma possível. Porque aí você vai ter consumidores para sua marca, né? E da melhor forma possível, né, tem um outro ponto aqui, a gente está falando de loja fechando e experiência. Você tem alguns exemplos que a gente está vendo no noticiário a todo momento aí de lojas fechando e vários grandes grupos, né, reduzindo o tamanho, entrando em recuperação, como você já comentou aí.
E aí você tem lojas que não estão fechando, estão segurando ali, por exemplo, tá no noticiário, podemos comentar, Starbucks, né? Ok, vamos falar da Starbucks. Você vê, Starbucks, tem loja fechando? Sim, mas são poucas. A, a grande maioria das lojas, elas estão aí ainda. Então, assim, não fecharam, estão se segurando. Só que, Sim. assim, vai no Starbucks. E, assim, eu gosto de Starbucks. Você vai lá no Starbucks, vai lá comprar. Não tem, entendeu? Uma coisa que nunca aconteceu. Aquela experiência que você certamente teria, sempre teve, né? Numa loja dessa, Que faz agora. o consumidor voltar, a experiência. Exato, né? Porque o consumidor de Starbucks é o cara que gosta daquela É, experiência, que sabe que ali ele vai encontrar aquilo, aquele padrão. exato. Isso tá se perdendo com essa crise toda que os caras estão enfrentando. Então, não tô dizendo que é melhor fechar a loja, mas assim, você tem redes que estão fechando e você tem redes que, nesse caso aí que eu tô colocando, as unidades que não estão fechando estão enfrentando uma dificuldade de reabastecimento tão grande que tá impactando a experiência do consumidor. E aí Uhum. tá lá, mas assim, cara, consumidor, você que gosta daquela experiência, você fica puto, cara, sabe? Aí corre o risco de você, cara, não volto mais, né? Então, experiência no varejo é um negócio extremamente importante. E aí vem com o que a gente comentou agora há pouco, que é a marca, o valor da marca. Esse tipo de experiência ruim vai arranhando a marca Starbucks, né? A imagem da marca Starbucks, que foi construída com todo esse padrão que eles trouxeram dos Estados Unidos para cá e que o brasileiro, boa parte das pessoas gostam, né? Então, melhor fechar? Não é melhor fechar? Enfim, a gente eu acho que não é o caso da gente trazer isso. A gente está chegando no final aqui. Eu queria deixar aberto para você. Tem algum comentário, alguma coisa, alguma dica para o pessoal do varejo em si, que é o nosso público, que você gostaria de comentar? Eu acho que se a gente trouxer algum ponto do que a gente falou e transformar em dica, acho que a história ali do prazo de pagamento e recebimento é um negócio que nem sempre é tão claro para quem tá no varejo. Você vai operando, entendeu? Assim, no meu dia a dia, eu atendo varejistas. E a gente percebe o quanto é difícil o varejo ter controle, conhecimento e controle sobre os próprios números. Porque Uhum, certas coisas são complicadas, certas coisas são chatas. Então, esse lance de você monitorar a diferença entre o prazo de pagamento e o prazo de recebimento e o giro do estoque, cara, isso é fundamental, né? Acho que se eu estiver falando aqui para um varejista aqui que está ouvindo ou assistindo, é, observar bem, já começa fazendo. Se você não conhece isso, né, não domina isso, começa ali hoje, dá uma planilhada nestes números, começa um exercício, pega ali um produto, dois, faça esse exercício, né, de quanto tempo em média eu pago esse produto, quanto tempo em média esse produto gira, né, à medida que eu compro, quanto tempo média leva para vender ele, esse é o giro. uhum, E como é que estão comprando meu produto, né? Ou seja, quanto tempo em média eu levo para receber esse dinheiro. E no final das contas é uma operação financeira, sim. né? Se você colocar o teu, eu não vou mais ter negócio, eu vou colocar meu dinheiro no banco. Você bota o dinheiro no banco, você tem uma expectativa de em um certo tempo ter um certo retorno. Uhum, No varejo não é muito diferente disso. Você compra a mercadoria e você tem que saber em quanto tempo espera-se ter qual retorno. E essas duas variáveis, tempo e retorno, taxa de retorno, sobre o estoque, é uma coisa que pouca gente sabe. Vai operando. Outra coisa que pouca gente sabe é margem, assim. Tipo, você sabe, pô, você pega ali em grandes números, olha ali uma DRE, olha em grandes números ali a sua empresa e fala, cara, minha margem é de 20, 15, 8, 30, sei lá. Mas assim, qual que é o produto que entrega mais e menos margem? Qual que é a margem do produto? Esse é um outro ponto que a gente costuma ver que, assim, geralmente a conta tá errada. Você acha que tem margem de 15, mas no final do dia é margem de 8, porque você não colocou na conta que tem a taxa da maquininha, que tem a comissão do marketplace, você não colocou na conta. Eu tenho um grande amigo e cliente que ele fala assim: você precisa saber muito a sua margem.
Se você não souber a sua margem na ponta do lápis, você não tem como se dar bem. O problema é que muita gente fala assim, eu sei a minha margem, porque eu compro por 100 e vendo por 200. Não é? E não é isso. Não é mesmo, né? Aí que tá. Então, acho que essa é a dica, né? Acho que precisa se familiarizar um pouco mais com os números. A maioria das pessoas quer ficar distante disso. Talvez seja um pouco até chato para a maioria das pessoas, mas o número é o que salva. Né? Até, cara, se você levar isso para a vida pessoal, né? O orçamento pessoal, né? Cara, se você não tiver controle da entrada e da saída... Entra, quanto sai. É básico, né? Assim, é óbvio falar disso, mas no dia a dia, se você parar pra pensar, a gente algum dia, ou um amigo, você vai lembrar de alguém, ou se não de você mesmo, você só ia no orgânico, você não fazia conta, não olhava, não prestava atenção, só ia. E aí uma hora o dinheiro faltava, aí você fazia uma correria. E aí o negócio não pode ser uma correria, né? O negócio tem que ser previsível, né? Quanto mais previsível, melhor. Mais saudável. Mais saudável. Legal, legal. Dica dada. Porra, e que dica, hein? E se você parar para pensar, não é uma dica tão difícil, né? Porque o empresário, enfim, quem toma as decisões tem esses números na mão, né? Bom, eu queria então agora falar que chegamos no final do nosso papo, deixar um recado para vocês que aqui na descrição tem todas as nossas as formas de nos seguir e interagir com a gente. A gente quer muito ouvir de vocês qual tópico, qual tema, ou sugestão de entrevista, porque a gente tem, esse é o segundo episódio no mesmo formato, comigo e com o Ricardo conversando, mas a gente tem ideia de trazer pessoas para cá, para explorar ainda mais algum ponto, algum tema. Então, por favor, deixem nos comentários sugestões de tema, de pessoas que vocês acham que seria interessante a gente entrevistar e ter aqui. Agradecer demais cada um que está ouvindo ou assistindo a gente. E é isso. Obrigado mais uma vez. E obrigado, Ricardo. E a gente se vê no próximo episódio. Bora pro próximo. Bora lá.